Boa noite, galera. Vamos lá, vamos compartilhar. Fabrício convidou a galera aí. Vamos compartilhar, meus amigos. Lúcio Valente aqui com vocês. Tranquilo. Finalizando aqui o domingão. Galera, se travar, assiste depois na retransmissão, valeu? Não tô me preocupando se tá travando. Vai continuar travando, porque eu não vou brigar com o aplicativo. Não quero saber se tá travando. Não me falem que tá travando, eu não quero saber. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. No Iguaçu na área. Não quero saber se tá travando, não quero saber. Não quero saber se tá travando. Se tiver travando, assistam a retransmissão. Valeu? Não vou ficar brigando com o aplicativo aqui não. Aí, Danilo, MPKK, Naldo, boa noite, galera. Galera, se tiver travando, sai e entra de novo ou depois assiste a retransmissão, tá bom? Eu não vou ficar discutindo aqui, eu não vou ficar brigando com o aplicativo. O aplicativo tá dando muito problema, tá travando. A gente faz o que é melhor aqui. Tudo bem com vocês? E aí, boa noite, boa noite. Ó a minha vizinha aí de Águas Claras. Meus amigos, é isso então. Olha só, se tiver travando, saia e entre de novo. Se tiver travando, tá bom? Não quero saber, Érica, que está travando. Saia e entre de novo. Senão essa luta é em glória, tá bom? Meus amigos, olha só. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se vocês quiserem baixar o e-book, baixar o e-book, tá aqui o endereço para você baixar o e-book, tá? Você vai digitar o bit.ly/criminologia Goiás, beleza? bit.ly/criminologia Goiás. Digite isso aí, tá bom? Legal? Bacana. Você vai baixar gratuitamente, vai abrir uma paginazinha mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu acho a página aqui. Opa, aqui. Vai abrir uma paginazinha assim. Tem que deixar teu e-mail lá e pronto, final. Legal? Galera, vai travar, eu não tenho como. Infelizmente anda travando muito mesmo, eu não tenho o que fazer. Eu vou dar minha aula aqui e vida que segue. Assistam na retransmissão se estiver travando demais. Legal? Olha só, bom meus amigos, olha só que interessante. Essa questão aqui me foi mandada por um aluno, essa questão aqui, olha só. Deixa eu aumentar para vocês, para enxergarem direitinho. Estão enxergando aí? Deixa eu botar aqui centralizadinho, beleza. Olha só que questão interessante aí. Boa noite, olha só. São conhecidas por cifras brancas os crimes que não são registrados em órgãos oficiais encarregados de sua repressão, em decorrência de omissão das vítimas por temor de represália. Vamos lá, galera. São conhecidas por cifras brancas os crimes que não são registrados em órgãos oficiais encarregados de sua repressão em decorrência de omissão das vítimas por temor de represália. Bom, meus queridos, olha só. Vamos lá. Vocês já ouviram falar, vocês conhecem a cifra negra. A cifra negra significa, quando a gente estuda criminologia, quando a gente estuda estatística criminológica, significa dizer que alguns crimes não são comunicados às agências de controle, à polícia, ao Ministério Público e etc. Então, esses crimes que ocorrem e não são registrados, ou seja, o Estado não toma conhecimento, eles são chamados de cifras negras, não é isso? Cifras negras. Isso você já conhecia. Mas existe alguma coisa chamada também de cifra branca? E o que seria essa cifra, especificamente em decorrência da omissão da vítima por temor de represália? Isso existe? Olha só, meus amigos, olha que importante que eu vou falar para vocês aqui. Olha só. Existem, voltando aqui para mim, por favor. Realmente existem, então, as chamadas cifras negras. Que são aquelas... Opa, caiu aqui. Que são aquelas que têm relação com a chamada zona obscura. Anota esse nome aí. Zona obscura. Zona obscura. Também chamado de dark number ou chiffre noir. Em francês, beleza? Então, zona obscura, dark number ou chiffre noir. Gente, se alguém fala francês, por favor,
Me perdoe aí, tá? Bom, essa cifra negra é a classificação mais abrangente, tá? E está mais ligada à criminalidade de rua, tá bom? Então, a cifra negra é quando há estatisticamente o crime ocorrendo, né, zona obscura, corretamente, o crime ocorre, mas o Estado, por algum motivo, não toma conhecimento formalmente daquele crime. Legal? Então, ele está mais ligado à criminalidade de rua. Posteriormente, com a teoria da associação diferencial de Sutherland, foi pensado em outro tipo de cifra, chamado de cifra dourada. O que são as cifras douradas? As cifras douradas têm relação com os crimes de colarinho branco. Cifras douradas têm a ver com grana, crimes de alta lucratividade, crimes financeiros, crimes tributários, né? Crimes cometidos pelos colarinhos brancos. Para você se lembrar de cifra dourada, primeiro, são 3 coisas que você tem que se lembrar. Primeiro, você tem que se lembrar que cifra dourada tem a ver com a criminalidade de alta rentabilidade, praticado pelas grandes organizações, associações, pelos políticos. Por isso é chamado de dourado, muita grana. Você tem que se lembrar que as cifras douradas têm relação com os crimes de colarinho branco. E você tem que se lembrar que os crimes de colarinho branco têm a ver com a teoria da associação diferencial de Sutherland. Professor, como é que eu vou me lembrar no dia da prova? Basta você se lembrar que a associação é um grupo de pessoas importantes e que todas usam colarinho branco e roubam muito dinheiro, por isso, cifras douradas. Então você sabe o que são cifras negras, também chamado zona obscura, dark number ou cifra noir. Você sabe o que são as cifras douradas, tem a ver com os crimes de colarinho branco. E existe alguma coisa chamada de cifras brancas? Cifras brancas, o que seriam as cifras brancas? Bom, existe sim quem afirme existir esse termo, cifra branca. Se cair na sua prova, cifra branca significa crimes solucionados. Os crimes que são solucionados, isso é, a autoria é solucionada, é chamado de cifra branca. Então, esse crime foi comunicado ao Estado, houve então uma ação investigativa e se identificou o autor ou se identificaram os autores. Tudo bem? Cifra branca. Professor, não conhecia. É por isso que eu tô aqui, né, monstro? Para te falar o que provavelmente você não conhecia. Cifras brancas, crimes solucionados pelo Estado, MPKK, tá me ajudando aí. Obrigado. Beleza? Ai, professor, eu te amo, você é um tesão, você me falou algo que eu não sabia. Eu sei que eu fico muito mais gostoso quando eu falo algo que vocês não sabem. Professor, então eu já sei o que são cifras negras, eu sei o que são cifras douradas, eu já sei o que são cifras brancas. Cifras douradas, eu tenho que me lembrar que tem a ver com crimes de colarinho branco. Qual é a teoria? Teoria da associação diferencial. Professor, eu vou me esquecer? Não, monstro, você não vai se esquecer, porque você vai se lembrar que a associação é uma reunião de pessoas importantes que usam terno com colarinho branco. Você não vai esquecer. E pessoas que usam terno com colarinho branco roubam muito dinheiro. Cifra dourada, lembra de ouro. Professor, e o que seriam então as cifras cinzas? Professor, existe a cifra cinza? Cara, se cair na sua prova a cifra cinza, você vai se lembrar o seguinte. A cifra cinza é aquela que há notícia crimes, ok? Isso, cifra branca é o contrário de cifra negra. Não exatamente o contrário, MKK, não exatamente o contrário. Mas eu posso dizer que se há cifra branca, não há cifra negra. Então, o que são as cifras cinzas? O que são as cifras cinzas? Bom, as cifras cinzas são aquelas em que há notícia crimes, mas não há processo criminal. Ou seja, há uma ocorrência policial ou há algum tipo de formalização dessa notícia crimes, mas não há persecução criminal. Por quê? Por vários motivos. Por vários motivos. Um desses motivos é que a própria transação penal. Pode ter ocorrido transação penal. Então não houve um processo criminal. Então são chamadas cifras cinzas. Ou porque a polícia simplesmente tomou conhecimento daquele fato e não houve uma investigação que fundamentasse aquela persecução criminal.
ou o Ministério Público pediu arquivamento. Então, o arquivamento do inquérito policial tem a ver com as chamadas cifras cinzas. Professor, como é que eu vou lembrar de cifra cinza? Como é que eu vou me lembrar que a cifra cinza é aquela cifra em que houve a notícia crimes, mas não houve o processo criminal? Como é que eu vou me lembrar disso? Eu não sei como você vai se lembrar, mas eu penso o seguinte, que uma forma que eu arrumei para memorizar. Se serve para você, você usa. Se não serve, não tem problema. Eu lembro que a ocorrência policial, para economizar tinta, a gente nunca imprime em tinta colorida. A gente sempre imprime em tinta cinza. E não é a tinta preta, a gente coloca a tinta cinza, que ela gasta menos tinta do que a tinta preta. Então todas as ocorrências policiais a gente imprime em tinta cinza, ok? Eu usei isso e nunca mais me esqueci. Tente criar algum tipo de vínculo assim, que você não mais se esquece, porque você vai se lembrar agora, mas pela curva de esquecimento amanhã você já se esqueceu. Então, professor, como é que eu me lembro da cifra cinza? A cifra cinza lembra que a delegacia tem pouco dinheiro. Para imprimir as ocorrências, a gente nem coloca no preto, a gente coloca na tinta cinza, para que você economize, para que a delegacia economize tinta. Legal? Legal? Então, cifra cinza. Vai se lembrar na hora da prova, é o que me importa. Então, falamos da cifra negra, falamos da cifra dourada, falamos das cifras brancas e falamos das cifras cinza. Professor, repete o conceito de cifra cinza. Há notícia crimes, há ocorrência policial, mas não há processo criminal. Por qualquer motivo. Ou por ineficácia da própria investigação, ou pelo próprio sistema. Ok? Porque houve algum tipo de transação penal, alguma coisa assim. Tá bom? Então a cifra cinza, ok? A de cifra branca também. Legal. Então eu vou falar tudo, depois eu volto em todos os conceitos, tá bom? José Lages, não se preocupe. Então, falei da cifra negra, que é quando há o registro, quando há o fato, mas não há registro. Cifra branca, quando há o registro e, além disso, os autores são identificados. Cifra dourada, crimes de colarinho branco, não é isso? Cifra cinza, há notícia, mas não há processo criminal por algum motivo. Cifra cinza, há notícia crimes, mas não há processo criminal por algum motivo. E cifras amarelas. O que seriam as cifras amarelas? Já ouviram falar? Gente, cifra amarela tem a ver com medo. Então presta atenção. Amarelo não é a cor do medo? Então o cara ficou amarelo de medo. O cara ficou amarelo de medo. Então, cifra amarela, lembre-se da palavra medo. Cifra amarela, não é a cifra dourada, é a cifra amarela. O que é a cifra amarela? Estou com medo. Medo de quê? De represália. Por parte de quem? Do próprio Estado. Ocorre muito nos crimes de abuso de autoridade. Nos crimes de abuso de autoridade. Nos crimes de abuso de autoridade, muitas vezes não há comunicação dos fatos à autoridade policial ou a formalização dessa notícia, porque a vítima fica com medo de represália. Então, cifra amarela tem a ver com medo de represália e tem relação, em regra, com os crimes de abuso de autoridade. Tudo bem? Entenderam que são as cifras amarelas? Anotaram as cifras amarelas? Cifra amarela, não sabia também a Calita 0610? Não sabia, está sabendo agora. Cifra amarela, vão se lembrar, gente? Cifra amarela. Então, medo de represália de funcionário público. Vão se lembrar, sim ou não? Medo de represália por parte do... Só que é represália que se escreve, tá? Acho que não é represália que se escreve, não. Ok? Represália, eu acho que é assim. Cifras verdes. Cifras verdes. Cifras verdes. São cifras verdes, nada mais é, cifras verdes, anotem isso. São as cifras negras aplicadas aos crimes contra o meio ambiente. As cifras verdes são as cifras negras quando se referem aos crimes contra o meio ambiente. As cifras verdes são as cifras negras quando se referem aos crimes contra o meio ambiente. Sem problema algum, não precisa se desculpar.
Precisa se desculpar, é uma palavra que a gente pouco usa, né? Represália. Eu mesmo não tinha certeza como se usava, tá bom? Não se preocupe. Isso aí a gente tá aqui para aprender mesmo, tá? Obrigado aí. Não se preocupe, tá bom? Então, vamos voltar. Professor, volta. Professor, tem de outras cores? Essas são as cores que eu conheço. Alguém falou, professor, tem a rosa também? Léo, pode ser que tenha os crimes contra gays, é isso? Eu não sei. Contra mulheres? Pode ser. Esses são os que estão nos manuais. Professor, mas tem as cifras rosas que algum professor citou. Talvez não estejam nos manuais. Legal? Alguém pode falar, Léo? Beleza. Cifra rosa. Bom, pode ser que exista. Vou dar um Google aqui. Vamos ver se acha. Cifra rosa. O Léo falou aí. Léo, vamos dar o Google aqui, né? Cifras rosas. Pode ser crimes contra as mulheres, é isso? Então vamos ver. Cifras rosas. Cifras rosas. É uma música da Ana Carolina, tá dizendo aqui. Cifras rosas, criminologia. Vamos lá. Cifras azuis. Vamos lá, vamos ver se tem uma cifra rosa aqui. Se alguém fala. Não tem nos manuais, né? Mas a gente pode achar aqui não achei. Mas o Zuc falou a respeito. Homofobia? Pode ser. Pode ser, eu nunca ouvi falar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui às que eu falei, legal? As que eu falei, vamos lá. Bom, primeiro, cifras negras, também chamadas de zona obscura, dark number ou cifra noir. É a mais abrangente. Está mais ligada à criminalidade de rua, ok? Criminalidade de rua. Cifras brancas são os crimes solucionados e apurados a autoria. Cifras brancas, ok? Cifras douradas, crimes de colarinho branco. Cifras douradas, crimes de colarinho branco. Cifras cinzas, há notícia crimes, mas não há processo criminal. Há notícia crimes, mas não há processo criminal. Cifras amarelas, medo de represália de funcionário público. Ocorre geralmente em crimes de abuso de autoridade. E cifras verdes são as cifras negras nos crimes contra o meio ambiente, ok? São essas que eu trouxe aqui para vocês. Vamos voltar aqui para a questão. Olha só a questão, o que ela diz. Olha só. Vamos lá. O que diz a questão? São conhecidas por cifras brancas os crimes que não são registrados em órgãos oficiais encarregados de sua repressão, em decorrência de omissão das vítimas por ter temor de represália. Gente, na verdade, qual é o nome da cifra? Qual é o nome da cifra nessa situação aqui, que em decorrência de omissão das vítimas em temor de represália? Hein? Qual seria aqui? Qual seria aqui? As cifras amarelas, Ramon, é isso mesmo. Legal? Então, muito bem. Professor, existem outras cores? Sim, aí, galera. Ou seja, classificação tem para todos os gostos. Eu quis trazer aquelas que estão registradas em manuais, tá bom? Legal. Alguma dúvida sobre essas cifras que eu falei aqui? Gente, como tem essas mulheres fáceis no Periscope agora, mulher... Amarela, Roque Júnior não entendeu a cifra amarela, não entendeu a cifra amarela. Cifra amarela lembra medo. Cifra amarela lembra medo, então lembra medo de represália. Amarelo lembra medo, ok? Legal? Pessoal, essa questão do mnemônico é muito importante. Eu fiz aqui um Periscope e eu falei da teoria, eu falei da escola de Chicago. E eu falei que a escola de Chicago adota a teoria ecológica. E Chicago, cago, lembra cocô. E eu falei que cocô é ecológico. Então, teoria ecológica. E aí alguém falou, ai professor, que coisa nojenta e tal, babá. Gente, se você se lembrar na hora da prova, eu quero que se dane. Porque quando afirmar lá que a teoria ecológica está relacionada com qual ideia? A ideia de qual teoria? Aí você vai lá, a escola de Chicago. Qual escola? Você vai se lembrar. Então, se você se lembrar na hora da prova, ponto final. Quando eu falo assim, para se lembrar, os crimes de colarinho branco estão relacionados à ideia de qual escola?
a teoria da associação diferencial de Sutherland, porque você vai se lembrar que a associação é um grupo de pessoas importantes que usa colarinho branco. E por aí vai. Esse tipo de ligação é importante para você acertar em prova, porque agora, gente, você está sendo adestrado para se lembrar das coisas na hora da prova. É isso aí, MPaicaca. Coisa que vai te ajudar você... Eu não tô aqui... Gente, sério. Para aprender criminologia, você pega um bom manual, estuda sozinho e aprende. Eu tô aqui para te dar o veneno. Eu tô aqui para jogar a informação de uma forma que na hora da prova você se lembre de mim. Você fala, cara, o Lúcio é foda, o Lúcio me deu aquela dica, na hora eu achei babaca pra cacete e me lembrei. Na hora eu achei babaca, mas eu lembrei. Então, se a dica é babaca, o que importa é que você vai se lembrar. Quando eu falo assim, se eu falo assim, bom, cifra cinza, qual é a dica que eu dei? Na hora de imprimir a ocorrência policial, a gente imprime na cor cinza, porque o preto gasta muita tinta. Então a gente imprime bem clarinho. Então tem a ver com, o que é a cifra cinza? A ocorrência policial, você vai se lembrar da ocorrência policial, mas ela não gera processo criminal, cifra cinza. Quando eu falo assim, cifra amarela tem a ver com medo, porque amarelo, o cara fica amarelo de medo, tem a ver com medo de represália, você vai se lembrar na hora da prova. Isso que importa. Ok? Então, o que importa é você fazer esse tipo de associação e se lembrar na hora da prova. Bom, voltando aqui, se você quiser baixar o e-book gratuitamente, tá aqui, olha. E-book gratuito Criminologia, digite na sua URL, que é lá, aqui, né? No caso aqui, você vai digitar aqui, olha. bit.ly/criminologia Goiás. Você vai entrar aqui e vai baixar, beleza? Fácil demais. Legal. Meus amigos, espero que tenha ajudado. Eu vou tentar fazer uma programação de Periscope esse ano. Vou fazer. Sei que eu tenho estado ausente, mas eu tenho apanhado tanto Periscope, tenho travado tanto que às vezes desanima. Então, se você não conseguiu assistir, me desculpe. Eu não vou ficar lutando com Periscope. Então, se você infelizmente não conseguiu assistir, tá gravado, você assiste. Beleza? Alguém colocou aí cifra rosa do colega aí. Legal, bacana então. Beleza? Pessoal, boa noite, espero ter ajudado. Anote essas informações, coloquem no cinto de utilidades e sigamos em frente. Beleza? Sigamos juntos aí. Papai ama vocês. Até a próxima. Tchau. Starpri, boa noite. Érica, boa noite. Léo, obrigado pela ajuda aí, tá? Léo ajudou muito hoje. Rayane. Oi, Rai. Rai, tá aí. Érica, boa noite. Kel Castro tá aí. Jorge Gustavo tá aí. Fabrício tá aí. Pessoal, próximo tópico de criminologia ou próximo tópico do Periscope? Falem aí. Qual vai ser o próximo tópico? Me deem uma dica aí. O que vocês querem que eu fale no próximo tópico? Aqui, beleza, Léo. Valeu. Nos vemos no aulão Delta Goiás. Estaremos lá no aulão de Goiás, beleza? Hein? Qual o próximo tópico? Próximo tópico. César de Caldas Novas. Galera aí, me diga aí. Próximo tópico. Próximo tópico. Ninguém vai me dar ideia? Hein? O que vocês querem pro próximo Periscope? O que vocês querem? O que vocês querem? Não querem nada? Próximo tópico. Criminologia, direito penal, peças, o que vocês querem? Cri. Etiquetamento. Legal. Teoria do Labeling Approach. Lucas falou. Etiquetamento. Legal. Vou falar. Legal? Beleza. Então, bye bye. Até a próxima. Tchau. Direito penal, que estudar nessa reta final, teoria da ação significativa, peças, prova delta do próximo tópico, suas aulas são excelentes. Legal, galera. Beijinho, tchau.